Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se a todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reina. Deus de Judá, Deus de Judá, Deus de Judá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se a todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reina. Deus de Judá, Deus de Judá, Deus de Judá, prevaleceu. Deus de Judá, Deus de Judá, Deus de Judá, prevaleceu. E os povos verão e verão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Deus de Judá, Deus de Judá, Deus de Judá, prevaleceu. Deus de Judá, Deus de Judá, Deus de Judá, prevaleceu. Deus de Judá. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a todos que nos visitam, aos que nos assistem pela internet. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Amém? Que vocês possam ficar à vontade, possam se colocar de pé ou não. Fiquem à vontade. Nós vamos cantar uma música conhecida agora. Se chama Alma Unção, do Kleber Lucas. Que vocês possam estar adorando junto conosco. Amém? Unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão.
unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e os meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Amém. O Espírito de Deus está nesse lugar, amém. Glórias ao Senhor. Um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Já adoraremos tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salve ao invés, estás débil, oprimido e sem vigor, bendite a presença de Jesus, e o Espírito te encherá.
renovará. E que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Una-se a estes irmãos que estão ao seu lado agora e vamos orar ao nosso Deus. Façam grupos de 4 pessoas, de 4 em 4, e vamos orar ao nosso Deus. E para este tempo de oração, eu quero que você pergunte o nome da pessoa. Ela vai te dizer o nome completo. Grave só a parte que ela mais gosta, tá bom? E ore nominalmente. Coloque o nome desta pessoa no altar do Senhor. Então você vai aproveitar para se conhecer e vai colocar. Pode se assentar, não há problema. Pergunte aí o nome do irmão, ele vai dizer rapidamente. E este irmão vai orar por você, vai colocar a sua vida no altar do Senhor. Tá bom? Vamos fazer isso? Todos nós podem estar assentados, tá bom? Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Senhor, eu oro agora pelo Lucas, eu oro pelo Timóteo, eu oro por Islas, eu oro por Mateus, eu oro por Michele, eu oro por Lívia. Coloco, Pai, estes nomes no teu altar, para que eles continuem crescendo na graça superabundante de Jesus, para que eles cresçam espiritualmente, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que as lutas que eles enfrentam sejam vencidas com o suporte que só o Senhor pode dar a eles. Continua, Pai, ministrando ao coração destes jovens, para que eles nunca abandonem a Tua presença, porque se eles não abandonarem a Tua presença, se eles jamais abrirem mão da intimidade com o Espírito Santo, com Jesus, se eles ficarem firmes na fé, eles jamais abandonarão a Tua casa. Precisamos, Pai, de maior intimidade contigo, de relacionamento profundo contigo, para que possamos vencer as nossas lutas, as nossas batalhas. Que o Senhor abençoe estes jovens, assim como também, Pai, cada pessoa que nos ouve e participa do culto nesta noite. Entre eles, a Silene, que está fazendo um tratamento sério, profundo. Abençoe a Silene. Guarda, Pai, o irmão José Alves, que está também bem debilitado na sua saúde, mas o Senhor é poderoso para o erguer, o levantar. Guarda o teu filho, Pai, onde ele estiver agora. Oramos, Pai, pelos demais enfermos da tua casa, assim como também hoje estamos intercedendo, orando pelas finanças, as finanças em família, as finanças da igreja,
as finanças em nossa cidade. Senhor Deus, abençoe aqueles que administram os recursos federais que chegam à nossa cidade. Abençoe aqueles que estão à frente, Pai, dos recursos do Estado que chegam à nossa cidade. Deus Santo, que o Senhor mesmo, Pai, continue dando à nossa cidade uma roupagem nova, limpa, organizada, como temos visto nesse tempo. Guarda, Pai, cada vereador da nossa cidade. Deus meu, tem misericórdia, Pai, daqueles que estão investidos de autoridade na nossa cidade, mas que não temem ao Senhor, que não se preocupam com os necessitados e os pobres. Tem misericórdia deles, Pai. Abençoe o nosso prefeito, abençoe, Pai, o vice-prefeito, abençoe, Pai, as pessoas que estão liderando a nossa cidade. Dá, Senhor, temor, dá sabedoria, dá inteligência. Assim como também te pedimos, Pai, pelo Brasil. O Brasil é o Brasil de todos nós. Nós não podemos estar apáticos diante de tantas coisas difíceis que temos visto no Brasil. E nós te suplicamos, Pai, a tua intervenção. Tem misericórdia do estado do Rio de Janeiro. Ah, Senhor, o nosso estado está sitiado. O nosso estado está vivendo um tempo muito difícil. E nós te pedimos, Pai, intervenha no Brasil. Intervenha no Rio de Janeiro. Intervenha, Pai, em cada estado desta nação. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós. Pai Santo, que em nome de Jesus, todos nós oremos sem cessar pelas autoridades, como nos manda a tua palavra. Senhor Deus, tem misericórdia de todos nós e abençoe, Pai, os carentes, os pobres, as viúvas, os órfãos, as crianças, Senhor. Tem misericórdia, ajuda, sê conosco para que possamos erguer aqui uma igreja que cuide do ser humano na sua totalidade, integralmente. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha sobre nós e façamos, Pai, parte desta revolução, deste avivamento espiritual, que só a tua palavra e só o teu Santo Espírito pode trazer à sua igreja e para toda a nossa nação. Ah, em nome de Jesus. Doce presença por tuas mãos. Aleluia. E que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Fique em pé, erga sua mão. Doce presença. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. E que renovará. E que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia.
irmãos e amigos sempre conectados à primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem atentos! O Agenda começa agora! Consumado, musical de Páscoa com coral Ecos de Louvor, teatro, coreografia, ceia do Senhor e muito mais. Domingo, 1º de abril, às 6 da manhã. Venha e traga seus convidados. Parabéns aos amados irmãos que completam mais um ano de vida nesta semana. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou esperança às nações. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. O mundo está clamando pelos filhos de Deus. Vamos nos erguer para orar, contribuir e ir ao campo missionário, levar a mensagem de esperança. Deus conta contigo. Você já fez o seu alvo em família? Nosso desafio é triplicar nossa meta de R$15 mil. Vamos juntos! Excepcionalmente, este mês, nossa assembleia ocorrerá no próximo domingo, dia 25 de março. Participe do culto administrativo da sua igreja. O Agenda fica por aqui. Mas se você deseja ficar por dentro de tudo o que acontece em nossa igreja, baixe o nosso aplicativo pela Play Store do seu tablet ou smartphone. Ou acesse o Facebook da Primeira Igreja Batista em Maricá e assista este e outros cultos de nossa igreja. Até o próximo! Queridos, a base Comunhão terá um encontro comigo, assim como a base Discipulado, base Adoração. Também no próximo sábado teremos o encontro especial, treinamento e alinhamento da base Comunhão. Os irmãos que trabalham na recepção, todos os diáconos e a célula jovem, todos vocês que fazem parte deste ministério, por favor, próximo sábado às 9 horas aqui em nossa igreja. Dia 12 de maio vamos ter uma programação muito especial para pais de 0 a 15 anos. Os pais precisam de cuidado e orientação para que as nossas crianças recebam o melhor em casa, porque certamente na igreja ela vai receber o melhor de Deus para a vida dela. Mas é um complemento do que os pais realizam em casa. As nossas crianças merecem o melhor em casa e na igreja. A igreja está fazendo e começando muito bem. Estive visitando hoje já as obras que estão sendo realizadas. O espaço vai ficar lindo. As crianças não vão querer sair de lá. Você vai ter dificuldade de ir para casa e levar o seu filho, porque eles não vão querer sair de um lugar que mais vai se parecer com o céu. Por isso queremos que você na sua casa tenha o céu também. Amém, irmãos? Então dia 12 de maio estaremos aqui com uma programação super especial para pais. Queridos, nosso Deus tem nos dado muito. O nosso Deus tem sido generoso. Temos um desafio, uma meta de R$15 mil para missões mundiais. Mas o nosso desafio maior é triplicar esta oferta, para que possamos chegar aos campos com mais força do que nunca.
Eu sou a resposta de Deus para este tempo. Vamos repetir isso? Eu sou a resposta de Deus para este tempo. Estamos orando, estamos jejuando, estamos fazendo a campanha, mas nós queremos contar com todos participando, fazendo o seu alvo em família, porque o nosso Deus tem muito a fazer nos campos e a nossa oferta vai fazer muita diferença. Amém? Vamos ficar em pé, vamos devolver ao Senhor dízimos e ofertas e vamos consagrar as nossas vidas a Ele. Deus é merecedor, é digno de que prestemos a Ele este culto. Então, enquanto estivermos cantando, deixe o seu lugar e venha celebrar ao Senhor com os dízimos e com as ofertas. Vendo sombras escuras nos caminhos, Deus, oh, não te desanimes, cante um hino, ó Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre a vida passarás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra fé dos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, fluirás muitas bênçãos se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem feliz, alegre a vida passarás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Venha, pois, longa noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre a vida passarás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Aleluia. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, que nossos corações estão em paz, Senhor, porque nós estamos na tua casa, viemos para te adorar e te servir, com sinceridade de nossos corações, Senhor. Agora, Pai, muito obrigado pela porção que foi colocado no teu altar nesta hora, Senhor. Que as mãos que assim o fizeram, Pai, possam ser ricamente abençoados pelo Senhor. Que aquilo com que eles ficaram, Senhor, possam ser triplicados, Senhor, possam dar para aquilo que eles precisam no seu dia a dia, na sua sobrevivência. Continua conosco, Pai, que esta porção também, que vai ser usada em prol do Teu reino aqui em Maricá, ela possa ser usada com dedicação, com responsabilidade e, sobretudo, Pai, para o engrandecimento do Teu reino aqui neste local. Continua, Senhor, nos abençoando. Continua a falar aos nossos corações. Obrigado por cada lar que pôde se fazer presente aqui nesta noite. Se alguém aqui entrou, Pai, que ainda não teve uma experiência com o Senhor, possa sair daqui uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, Pai.
Abençoa o teu servo que vai usar da palavra, que ele possa, como tem sido até aqui, Pai, fiel naquilo que o Senhor passou para que ele transmita aos nossos corações, e possamos sair daqui alimentados, abastecidos, Senhor, porque ouvimos a tua palavra e entendemos o que o Senhor queria para cada um de nós. Continua, Pai, conosco. Falamos contigo no nome que é sobre todo nome, nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Estejam assentados. Hoje o calor humano vai ser mais intenso. Amém? Nosso ar hoje não armou. Mas, graças a Deus, a chuva que cai foi providencial para que pudéssemos abrir as janelas e receber o frescor natural. Deus vai te ajudar aí, tá bom? Queridos, chegamos então à última mensagem da série, os 7 pecados capitais e a saída divina para vencê-los. Cada mensagem foca em um dos pecados e a gente vai fazer um apanhado geral hoje e vamos entrar então no último, que é hoje, falando sobre ira, a ira. Quero ler então Efésios capítulo 4, versos 17 a 27, para ficar bem completo a ideia do apóstolo Paulo sobre ira. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Antes de mais nada, vamos recordar os temas abordados para que possamos mergulhar daqui a pouco no tema de hoje, a ira. Aprendemos sobre o orgulho e estamos trazendo esse resumo hoje para você. Orgulhoso é o indivíduo que expressa um amor excessivo por si próprio, que expressa uma vaidade excessiva, que ostenta suas próprias qualidades, que age de modo indiferente, desdém pelo que os outros fazem, que se sente superior aos demais. E lá aprendemos que esta foi a atitude de Satanás. O desejo dele, o orgulho dele, a vaidade dele, o desejo de ser o que ele não é, pode também nos afligir, pode também nos acometer. E nós temos que vigiar para não olharmos para o que os outros fazem com desdém. Você já ouviu aquela expressão assim? Se fosse eu no lugar daquela pessoa, eu falaria assim, 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 assim. E o espírito de crítica, quando o orgulho ou soberba se manifesta, a sua ruína começa. O avarento, então, é o apego, é o homem, é a mulher, é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e o dinheiro, priorizando-os e deixando Deus em segundo plano. É considerado o pecado mais tolo por se firmar em possibilidades, enquanto a Bíblia diz: não coloque a sua esperança no poder do dinheiro, nas riquezas. É considerado o pecado mais tolo. O avarento prefere os bens materiais ao convívio com Deus. O pecado da avareza conduz à idolatria, que significa tratar algo que não é Deus como se fosse Deus. O avarento é aquele cujo Deus é o dinheiro, e
os seus bens. Quando a avareza se manifesta, seu coração está em fel de amargura. E vocês se lembram bem de Simão, que ganhava dinheiro fazendo mágica, e ele quis comprar o dom. Quem se lembra disso? Chegou para os apóstolos e disse assim: aí, quanto é que eu pago por isso? Pedro imediatamente disse para ele: você não tem parte neste fim que Deus quer para a humanidade, é de graça. Você precisa se arrepender, porque você está em fel de amargura. O guloso, todos que possuem compulsão por comida, bebida, jogos, entretenimento e qualquer outro vício gerador de egoísmo. O preguiçoso são todos que possuem aversão pelo trabalho. A procrastinação é a semente para se tornar um preguiçoso amanhã. Pessoas que vão deixando para depois. Amanhã eu faço. Isso é muito comum nos lares, né? Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Não é? E acaba não fazendo absolutamente nada. A procrastinação, então, é a semente. Além de não gostar, atrapalha quem quer trabalhar. Deus criou o trabalho, mas o preguiçoso se volta contra ele quando ele odeia o trabalho. E quem odeia o trabalho acaba odiando aquele que o criou, Deus. O invejoso é aquele que, ao ver alguém bem, sente-se mal. O coração dói quando alguém prospera e ele não. Ele sente repulsa pelo que a pessoa é ou representa. Ela deseja o lugar dela ou que ela perca a posição que tem. A inveja dá luz ao espírito faccioso, responsável por violências e até morte aos que são vistos e reconhecidos como superiores, melhores. Literalmente, a inveja mata. Depois aprendemos sobre a luxúria, ou sentimento lascívio. É o indivíduo que tem apego aos prazeres carnais, possui corrupção de costumes, sexualidade extrema. Sensualidade é a semente que nasce no coração. Da sensualidade, quando o homem ou a mulher não tem parâmetros de comportamento, esta mesma sensualidade vai dar vazão a outros sentimentos, porque o ser humano, ele é propenso à carne. Então, quanto mais você beber dela, mais ela vai querer que você se exponha, e quando você for ver, você já está praticando aquilo que Deus não quer que você pratique. E o texto que lemos foi: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18 e 1 Coríntios 6,19 está escrito o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, aprendendo esses 6 pecados, que são pecados raízes ou matriz, que é deles que sucedem outros pecados, nós vamos hoje aprender sobre o último, que é a ira, que nos leva à prática da justiça com as próprias mãos, como se tivéssemos tal autoridade divina. Nós vamos aprender Efésios 4:26, vamos ler juntos. Irai-vos, não se ponha, só as mulheres. Só as vozes mais bonitas. Ainda bem que algumas mulheres leram. Ainda bem. A ira é um intenso sentimento de ódio, de rancor, dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto ou perseguição. É uma retribuição, é um retorno à aflição que alguém passa. Rancor generalizado em função de alguma situação injuriante, uma fúria, cólera, indignação. O site de psicologia A Mente é Maravilhosa nos apresenta uma abordagem interessante sobre este comportamento humano, que vale a pena abordarmos como pano de fundo antes dos conselhos divinos.
Os nossos medos se escondem na ira e na raiva. Eu vou repetir isso. Os nossos medos se escondem na ira e na raiva. Existem emoções desagradáveis, como a ira e a raiva, que escondem mensagens reveladoras. Essas emoções estão nos transmitindo algo muito profundo sobre nós. Nossos medos que somos incapazes de reconhecer e aceitar. Então, raiva, ira ou ódio pode ocorrer a partir do medo ou insegurança. É uma sombra, uma mágoa, uma dor não curada. E o medo de passar pela mesma dor, ou seja, ressentimento, faz com que a pessoa se ire com a mínima possibilidade de experimentar tal sentimento. Isto gera insegurança. E a pessoa, então, para se defender de algo que pode vir a acontecer, ela rapidamente se defende com ira, com raiva, porque ela já sabe que se ela viver novamente aquilo, as coisas podem não ficar boas. Você já viu essa expressão? Deixe-me sair daqui antes que eu faça uma bobagem. Você já falou isso alguma vez? Pode dizer assim, ó. Eu tenho que sair daqui agora, porque se eu não sair agora, eu vou fazer isso que estamos aprendendo hoje. É porque nós precisamos, de fato, olhar para nós mesmos. Por que eu sou iracundo? Por que coisas pequenas, coisas insignificantes, coisas que alguém mais calmo e tranquilo olha e fala assim: Mateus, você ficou irado com isso. Só que esse com isso tem uma raiz que precisa ser descoberta e retirada. E você às vezes nem sabe que você se tornou uma pessoa insensível ou sensível demais a algumas coisas que acabam acontecendo à sua volta. E nós precisamos entender bem e conhecer a nós mesmos, porque não queremos reconhecer os nossos medos. As armadilhas dos nossos pensamentos nos fazem sentir uma e outra vez raiva, aborrecimento, desconforto. É muito comum quando você está aborrecido com alguém, está tudo indo bem, até que aquela pessoa chegou. E você vai dizer assim: tomara que ela nem por aqui passe, tomara que ela nem estenda a mão para mim. Você já está tomado por ódio, por raiva, e não sabe. E às vezes isto nos leva a praticar aquilo que as trevas estão praticando. Por isso o apóstolo Paulo, exortando os crentes de Éfeso, ele vai dizer que nós já morremos para estas coisas. Nós não podemos mais desenvolver isso. Então, o caminho de Deus, que vamos descobrir daqui a pouco, vai nos libertar destas coisas. Vivemos sob uma pressão social, onde os medos são considerados uma vulnerabilidade, algo que nos torna fracos. Temos essa crença que nos faz enterrar os medos no nosso subconsciente, e assim eles são revelados sob a aparência de ira, diante de situações que fogem do nosso controle, que fazem parte dos temores nossos mais profundos. Acredite, é mais fácil sentir a ira do que reconhecer o medo. É mais fácil transparecer raiva, ódio, do que dizer assim: eu tenho medo que isso mais uma vez me fira, me machuque. Então eu reajo antes mesmo que essa possibilidade chegue. E pessoas que vivem desta forma, elas precisam aprender que o nosso bom Deus já retirou de você toda mágoa, todo ressentimento, que o sangue de Jesus já purificou. Há pessoas que, quando você começa a ministrar esse tipo de palavra, ela já pensa naquela pessoa que é o desafeto dela. Se for o vizinho, vem o vizinho estampado na frente. Se é o esposo, ou ex-esposo, ou o esposo atual, então, quando você fala assim, você já lembra de uma pessoa, você já lembra de uma situação, e você sente dor de novo, e você não conseguiu se livrar disso. Mas nesta noite, em nome de Jesus, identificando que isso vai te levar a um caminho
que não é o caminho para que você tenha mais vida, mas permaneça lá a mágoa, o ressentimento, o ódio e a impossibilidade de manter comunhão e unidade. Reconhecendo tudo isso, você vai abrir mão, perdoar, para que você possa seguir em paz, sem permitir que este sentimento abrace o coração. Estamos mais habituados a ver pessoas ficarem com raiva do que pessoas que sejam capazes de reconhecer seus medos. Nós persistimos na ira, manifestando-a até que seja parte de nós, produzindo respostas psicossomáticas ou exteriorizando-as. Ou seja, nós vamos persistindo na ira e ela passa a fazer parte da nossa própria vida, da nossa essência. Aí eu pergunto, será que é o Espírito Santo que coloca a ira no nosso coração? Hein? Será que tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo de Deus? Que tenhamos ira no nosso coração? Por certo, não. No segundo caso, projetamos a nossa ira nos outros com base na crença de que foi outra pessoa ou uma outra situação que nos fez sentir essa grande raiva convertida em ira, mas que no fundo é o medo, é a insegurança. Controlar a ira também não é fácil, embora estejamos mais familiarizados com ela do que com o medo. Ela está em um nível mais superficial e é por isso que nela se ocultam outros assuntos, aqueles que não entendemos ou que não estamos preparados para enfrentar. Nós precisamos entender que nós somos seres humanos, somos feitos de carne e osso, temos sentimentos, temos expectativas, temos sonhos, e todas estas coisas formam a nossa pessoa, nossa personalidade, nosso jeito de ser. Pessoas que passam por muitos traumas ao longo da vida é muito diferente de uma pessoa que não passa por trauma nenhum. Pessoas que perdem muitas coisas ao longo da vida é muito diferente de pessoas que não perdem absolutamente nada há muito tempo ou nunca perderam nada significativamente. Por isso, eu e você precisamos entender que muitas pessoas revelam raiva, mas lá no fundo ela está escondendo outra coisa. Tem uma outra coisa lá que precisa ser vencida, que precisa ser externada, que precisa ser colocada para fora para que a cura real chegue. Ninguém age, cristão nenhum, crente nenhum, age com raiva ou tem uma atitude irada, quase que sempre, à toa não. Tem alguma coisa pressionando a isso, tem alguém por trás, tem alguma coisa por trás, e nós precisamos nos conhecer um pouquinho mais. Porque certamente você conhece pessoas que estão sempre com raiva, que parecem ter a raiva como parte da sua personalidade. No entanto, por trás dessa atitude existem muitas razões ocultas. A ira seria apenas a ponta do iceberg, aquilo que podemos ver. Nesse sentido, nossos medos não enfrentados se convertem em ira e podemos permanecer neste estado durante muito tempo, se não estivermos dispostos a nos aprofundarmos em suas raízes, na verdade, aquilo que é. A ira, neste sentido, passa a ser uma porta aberta para atitudes descontroladas, bastando apenas o apertar de um botão causador do medo, ou dor ou ressentimento, raiva. Tiago 1, 19 e 20 nos diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem, o quê? Não opera, o quê? A justiça a de Deus. Não opera. Eu fiz isso por causa disso. Na verdade, o que você fez foi reagir com ira quando Deus te mandou ser paciente e calmo e manso. Você está reagindo de uma maneira errada sobre algo errado. Aí o seu erro ficou pior do que o que começou o erro. Este conselho de Tiago é a chave divina para desenvolvermos as virtudes espirituais necessárias para vencermos a ira.
O descontrole e atitudes que beiram estupidez não têm raiz em uma alma atenta e submissa à vontade de Deus por meio do seu Espírito. Quem ouve mais e fala menos, se ira com moderação e reparte com todos a virtude do Espírito Santo, conhecida como mansidão ou domínio próprio. Quem ouve mais e fala menos, se ira com moderação. Você se ira, mas você não peca. Você fica com raiva, mas você tem o domínio próprio. Você se controla. Você rapidamente desperta e se coloca no lugar do outro e diz: poderia ser eu. Então você imediatamente perdoa. Tome nota desses conselhos divinos e derrote a ira em sua vida. Em primeiro lugar, segundo o texto, ouça mais. Repita isso comigo. Ouça mais. Fale para o seu irmão aí. Ouça mais. Quem está sozinho aí, olha para o outro lado. Ouça mais. Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Todo homem seja pronto para ouvir. Há muitas pessoas que revelam sua sensatez agindo com prudência e sabedoria diante das coisas que ouve. Queridos, vocês vão ouvir muitas coisas, mas a prudência e a sabedoria fará de vocês pessoas que vão saber ouvir tudo, e reter aquilo que é bom. E se não prestar, não passe para frente. Ouvir não faz mal, mas devemos reter apenas as coisas boas, filtrar informações e apenas transmitir aquilo que for bom e de proveito coletivo. Do contrário, apenas ouça, depois jogue fora, porque é lixo, não serve. Observe o conselho de Provérbios 23:19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Caminho? Quem é o caminho? Para quem que devemos olhar? Quem é que deve guiar a nossa vida? A quem que devemos ouvir? A Jesus. O homem e a mulher que está ouvindo e aprendendo de Jesus vai ter o mesmo comportamento de Jesus, manso e humilde de coração. Manso, mansidão, domínio próprio, temperança, saber lidar com uma situação conflitante, saber lidar com uma palavra que qualquer pessoa rebateria de imediato. Ah, comigo é assim, Deus levou. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina princípios, queridos, que vão nos trazer vida. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Provérbios 4:10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Ouvir, sobretudo, a voz do Senhor. Ele é longânimo, compassivo, não se ira a todo instante conosco, mesmo desejando nossa obediência em tudo. Vocês já imaginaram se Deus nos punisse com ira? Hein? A Bíblia diz que nós não somos consumidos exatamente por causa de quê, irmãos? Por causa das misericórdias dele. Então, assim como ele tem misericórdia de nós, se ouvirmos o que ele nos ensina, vamos agir exatamente assim para com o outro. Pastor, o que isso tem a ver com ira? Eu estou ensinando o princípio, virtudes espirituais. Se você agir assim, você vai evitar brigas e contendas. Porque se eu ouço muito a voz do Senhor, mais eu vou me tornar parecido com Ele. Quanto mais eu me render a Ele,
quanto mais eu orar, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu me interessar pelas coisas de Deus, mais Ele vai se revelar por meio da minha vida. Então, agindo assim, vamos trazer vida às pessoas que estão à nossa volta e não vamos agir de maneira equivocada. Quando damos ouvidos à prudência, a sabedoria nos abraça e nos concede a resistência necessária no espírito para não agirmos com violência, mas dominados pela virtude da temperança e do domínio próprio. Ouça, sobretudo, a palavra de Deus. Ouça mesmo, ouça a palavra de Deus. Em segundo lugar, fale pouco. Fale pouco. Eu diria, nem fale, a não ser que seja pregação do Evangelho. E mesmo assim, quando for necessário, que a sua vida vai impactar as pessoas sem que você abra a boca. Nosso desafio maior, queridos, é aprendermos a falar pouco, falar menos. Observem, Provérbios 13:3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Não nos resta dúvida alguma que se a população falasse um pouco menos, escrevesse menos ou optasse por reduzir radicalmente o número de caracteres ao longo de um dia, muitas violências e iras seriam evitadas. Todos os dias vemos crises nos relacionamentos, exatamente por causa do mau uso da língua. Ela não é fácil, mas por detrás dela está alguém, um ser, tentando encontrar alguém distraído para, por meio dele, levantar situações que geram ira. Ou você não fica irado quando você fica sabendo que o teu nome entrou numa fofoca? Ou você não fica irado porque uma palavra que você disse de maneira informal, sem aquela conotação, alguém passou e levou e chegou lá do outro lado, como sendo algo fiel, verdadeiro? Quantas coisas podem ser evitadas na casa de Deus se policiarmos melhor as coisas que falamos? Observem, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Vocês estão aí? Vamos ler juntos? O ódio. O ódio excita a contenda, mas o amor cobre todos os pecados. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, todas as vezes que nós nos dobramos à palavra de Deus, todas as vezes que o nosso coração se inclina à obediência à palavra de Deus, quem sai lucrando é o reino de Deus. Sempre. Quando você acerta e quando você erra, os maiores afetados serão sempre, ou será sempre, o reino de Deus. Nós estamos no ano da unidade. E os conselhos de Deus são muito claros, objetivos e práticos. O que nós precisamos é nos render para que o Espírito Santo possa usar a nossa vida, a nossa língua, aquilo que a gente digita, aquilo que a gente pensa, para não provocar confusão, discussão. Queridos, a coisa mais triste para uma pessoa é depois que o nome dela vai para onde não deveria ter ido, para ela recuperar isso de novo. É muito difícil, é muito complicado, é triste. Tem que passar uma geração e às vezes a pessoa fica marcada o resto da vida. E isso pode causar o que lá? Ódio, raiva. Por que pessoas deixam a igreja? Porque saíram frustradas, magoadas, entristecidas e têm raiva. E por que alguns que estão aqui olham para estes que querem voltar e ainda dizem: você não faz parte disso aqui, você não é daqui? Porque ainda há coisas que precisam ser curadas e tratadas e deixadas. Nós precisamos entender que não é este o comportamento que Deus espera de nós.
Vejam como o provérbio lido encontra respaldo na palavra de Tiago com relação à ação da língua e como devemos domá-la. Observem bem. Tiago, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, como também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Provérbios 29, 22. O homem irascível levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Nós estamos falando de longanimidade. E é com isso que eu quero encerrar nesta noite. Se queremos vencer a ira, se queremos não dar brecha para que ela surja, para que ela venha no meio da igreja, precisamos ouvir mais, falar menos e sermos longânimos para com aqueles que ainda não descobriram a razão de ser delas no corpo de Cristo. Longânimos, tardios, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, a justiça divina. O grande desafio para o servo de Deus é desenvolver a longanimidade diante de situações conflitantes ou de relacionamentos difíceis dentro e fora da igreja de Cristo. É necessário, no entanto, não se deixar vencer pelo mal que guerreia nos nossos membros, mas darmos lugar ao Espírito de Deus para recebermos tal capacitação. Isso não está em você. Se você não se render ao Espírito Santo de Deus, se você não fizer um voto, se você não se preparar, mais dia, menos dia, você cai de novo, você tropeça de novo, você fala de novo, você é usado de novo, você faz aquilo que Deus não te mandou fazer e você não percebe que você está incorrendo em alguma palavra, em alguma coisa que vai ferir o seu irmão. Observem bem, irmãos, há uma punição
dita por Jesus, que implica diretamente no meu trato com o meu irmão. E essa punição é réu do fogo do inferno. Querem ver uma coisa? Quantos aqui já foram afligidos na igreja? Doeu ou não doeu? Hein? Doeu ou não? Dói ou não dói? Dói muito. Quero dedicar a vocês um livro, Alma Sobrevivente. Sou cristão apesar da igreja. Philip Yancey. Comprem, leiam. Igreja é lugar de vida, amém, irmãos? É lugar de amor, de longanimidade, de bondade, de mansidão. Mas somos seres humanos falíveis. E a falta de obediência à palavra de Deus, de leitura devocional, de apego às Escrituras, nos fazem caminhar do nosso jeito, da nossa forma. E a gente ainda se gaba disso. Não, eu sou assim mesmo. Todo mundo aqui sabe que eu sou assim. Você vai assim mesmo para onde? Desse jeito. Ah, é, pastor? É. É exatamente isso que está escrito lá, que Jesus disse. Por isso, queridos, temos que ter muita preocupação com o nosso falar. Não sou eu, o Fabinho até brincou comigo. Pastor, seus textos estão longos. O senhor está usando muito a Bíblia, pastor. Eu falei assim, mas vamos continuar usando a Bíblia, né? Amém, irmãos? Se a gente sair daqui, né, sem nenhum desafio pela frente, sabe qual é o meu desejo? É que você, ao sair daquela porta ali, você olhe para o seu irmão e diga assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te abençoe amanhã no seu trabalho, amanhã na sua faculdade, amanhã quando você for fazer aquela entrevista. Queridos, nós precisamos começar a abençoar, abençoar, abençoar e não amaldiçoar. Está lá escrito, Romanos 12, abençoeis e não amaldiçoeis. E às vezes, queridos, nós perdemos tanto tempo só causando ira e raiva nas pessoas, e às vezes nem percebemos que estamos sendo dominados por um sentimento que não é do céu. Mas se você ler com calma, Tiago, você vai ver que a pessoa é do inferno, que é o estilo de ser de Lúcifer. É ele o gerador de todas estas coisas. E nós não podemos aceitar menos do que a plenitude do Espírito Santo em nós. Nunca menos que isso, sempre o Espírito Santo. Durante muito tempo, os batistas foram vistos no mundo cristão evangélico como pessoas que não têm o Espírito Santo. Sabiam disso? Sabiam? Mas nós, no nosso íntimo, sabemos que temos. Amém, irmãos? Nós sabemos que temos. Agora, nós precisamos o que, irmãos? Externar isso. No culto, quando sair daquela porta ali. Aqui também pode, mas principalmente depois que sair dali. Porque é lá fora que a tua luz vai brilhar. É lá fora que as pessoas vão ver a tua mansidão. Os vizinhos vão ver, quem está no trânsito com você vai ver, quem caminha com você diariamente vai ver que você é uma nova pessoa, dominada pelo Espírito Santo de Deus. Observem bem, queridos. Vocês se lembram que no último domingo à noite, nós ensinamos que por causa de circunstâncias, a gente acaba agindo de acordo com o que nós achamos, pensamos, idealizamos. Observem o que aconteceu a Moisés e a Arão, no texto que segue. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai. Repita comigo, falai. O que Deus mandou Moisés e Arão fazer? Falai. Falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água,
assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu. Deus mandou ferir ou falar a rocha? Ferir ou falar? Mas Deus é muito detalhista, né? Feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não? Leiam. Porquanto? Para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estavam vindo muito bem, Moisés e Arão, mas porque desobedeceram a uma ordem, Deus falou: vocês não mais introduzirão. Em Números 20, verso 24, Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha ordem, nas águas de Meribá. E em Deuteronômio 32, versos 48 a 52, está escrito: depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel. As águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Milhões de pessoas gritando a Moisés: queremos água. E Moisés, que era o homem mais manso naqueles dias, se irou. Vinha bem, já ia tirar 10, mas se irou. Na ira do homem não opera a justiça de... O que ele nos mandou? Abandonar a ira, a cólera, o ódio, a raiva, e não produzir estas coisas. Por isso que está totalmente associado ira com aquilo que falamos no meio do corpo de Cristo. Você, quando sente raiva, você não sente raiva porque o irmão estava cantando e esqueceu uma parte da letra. Você não sente raiva com isso. Mas precisamos cuidar da nossa língua, da nossa mente, do nosso coração, para não incorrermos no pecado de incitarmos que outras pessoas tenham raiva, ira, ódio. Vocês sabem que quem semeia isso, o Senhor o quê? Abomina. Tem 3 coisas que Ele não suporta, mas uma quarta que Ele abomina: o semear o quê? Discórdia, contenda entre os irmãos. E fazemos isso como? Por meio de palavras maldosas, maliciosas. Por isso, queridos, que precisamos conhecer de onde brotam raízes de amargura, tristezas, raivas e ódios no meio do povo. Tratar para que não tenhamos a tristeza de ouvir de Jesus naquele dia: apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade.
Precisamos vencer, com o auxílio do Espírito Santo, este mal que parece ser tranquilo, mas que gera desgaste, tristeza e morte. Deus espera que sejamos longânimos diante das situações de conflito, sem ira nem contendas. Levantemos mãos santas ao Senhor. Arão e Moisés, José, Elisier, Mário, Patrícia, Miguel, George, que sejamos exemplo para o nosso rebanho, que sejamos exemplo de longanimidade, de bondade, de domínio próprio, de mansidão. Cada diácono, exemplares. Cada diácono lendo a Bíblia toda em um ano com o pastor. Cada pastor cuidando bem da sua vida devocional, de como se comporta, de como serve de exemplo para o rebanho. Cada diácono servindo com alegria por onde passar, resistindo à tentação de falar aquilo que não convém. E todos nós vamos ensinar a nossa igreja a como agradar ao Senhor em tudo. Escolha viver sem ira. Na próxima semana estaremos falando sobre as virtudes que fazem vencer cada pecado. É uma nova série que vai chegar para a nossa igreja. E vocês vão beber de uma água maravilhosa. Tragam caderno, caneta, chame os vizinhos, porque nós não vencemos as trevas com outra coisa, a não ser com a luz do Evangelho da graça de Deus. Vem muita coisa boa da parte de Deus. Amém? Eu já disse que as 3 séries estão interligadas. As 3. A de quinta, de domingo de manhã e domingo à noite. Exatamente para que a gente se prepare para o triunfo em breve. Vai chegar. Tenham calma, tá bom? Mas vai chegar. Estamos aprendendo a orar com Neemias. Estamos aprendendo a deixar práticas da carne com os evangelhos. E vamos aprender a vencer e a conquistar uma cidade para Jesus. Deus tem grandes coisas para fazer por meio desta igreja. E o fará por meio da sua vida consagrada no altar dele. Amém? Fique em pé agora. Quero orar por você. Você que acompanhou a série dos pecados capitais. Você que se identificou em algum momento com alguma parte. Eu quero, se você foi edificado, se Deus falou ao seu coração, quero orar com você encerrando o culto. Deixe o seu lugar agora, venha aqui à frente. Eu já estou aqui porque a gente, antes de passar para vocês, a gente sente o impacto da palavra. E uma das tarefas maiores que temos, pode deixar o seu lugar e vir para esse tempo de oração, porque nós precisamos, e precisamos mesmo, precisamos muito, muito do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós pastores, nós diáconos, professores de escola bíblica dominical, todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Precisamos. Todos nós. Todos nós precisamos. Precisamos reconhecer que em alguns momentos fomos orgulhosos, vaidosos. Em alguns momentos deixamos que os recursos financeiros se tornassem um Deus para nós. Em algum momento permitimos que a avareza tomasse conta do nosso coração. Em algum momento deixamos que a ira regesse a nossa vida. Em algum momento deixamos que a internet levasse vantagem sobre a nossa vida de pureza.
assistimos o que não era para assistir, poluímos a nossa mente, o nosso coração. Em alguns momentos, na casa do Senhor, ao invés de sermos mais rápidos, procrastinamos e vamos deixando. Às vezes a inveja nos assola e queremos o lugar de alguém que está desenvolvendo um trabalho na igreja, um ministério. E nós precisamos vencer tudo isso com a ajuda do Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor. Nos ajude a mortificarmos a carne. Mas ao passo que mortificamos a nossa carne, queremos nos encher do Teu Espírito. Não queremos ficar com o nosso coração vazio, oco, nem a nossa mente, mas queremos retirar o entulho e nos encher da Tua palavra. Que todos os diáconos estejam ávidos pela Tua palavra, lendo a Bíblia toda em um ano. Que os pastores igualmente estejam se policiando, se guardando, se preservando para dar o melhor deles a este rebanho. Eu te peço, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia de todos nós, porque em algum momento praticamos alguma coisa, ainda que involuntariamente, ainda que por boa intenção. Às vezes, Senhor, nós somos tomados por nós mesmos, como foi o caso de Arão e de Moisés, e deixaram de santificar ao Senhor no meio do povo. Pai, que nós não sejamos desobedientes, que corramos para corrigir as coisas que praticamos ou fizemos por zelo, com a melhor das boas intenções, mas estão erradas, e nós teremos um dia para a confissão de pecados e a cura virá. Um dia nós vamos virar a noite aqui, Senhor, e colocar bem grande nessas telas os pecados que praticamos, os erros, os equívocos, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor levante uma igreja que exalta e glorifica a Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, a Tua visita ao coração da Tua igreja, e que ninguém, Pai, tenha de si mesmo nenhum autoconceito mais alto do que convém. Que cada um pense de si mesmo com moderação, com humildade, como Neemias, que reconheceu o seu próprio pecado, a sua negligência. Mas, Senhor, nós te louvamos, porque Jesus venceu todas as coisas, e nós estamos agarrados a Jesus. Esta igreja é Tua. Toma, Pai, o Teu altar, toma, Pai, o Teu lugar, e dá, Pai, a cada um aqui, cada um, a alegria no Espírito Santo, de cumprirmos com avidez aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Abençoe também os irmãos que acompanharam via internet, que o Senhor os abençoe grandemente. Abençoe os nossos amigos visitantes que acompanharam também aqui no templo. Que Deus a todos abençoe. Dá-nos, Senhor, uma noite de paz, uma noite de mais uma vez seja a expressão da Tua misericórdia sobre nós. Para tanto, Pai, leva o Teu povo em paz,
guarda-os, livra-os de todo mal. Que o teu grande amor demonstrado na cruz do Calvário, morrendo por nossos pecados, que a graça de Cristo, a graça que nos alcançou e nos transformou, e as consolações, e a unção, e o poder do Espírito Santo sejam com a primeira Igreja Batista em Maricá e com todo o Israel do Senhor espalhado por esta terra. Amém e amém.